5 séculos de batalhas navais. Este mundo de destroços afundados parecia-me tanto mais fascinante por estar oculto. Ao mergulhar, apercebi-me da amplitude dos resíduos militares que o século XX ali deixara. Pois no Mar do Norte e no Mar Báltico, os aliados afundaram voluntariamente navios que transportavam centenas de milhões de toneladas de armas químicas. Hoje multiplicamos as comemorações das 2 guerras mundiais, enquanto debaixo de água as fuselagens metálicas que contêm essas substâncias se vão corroendo. Se não agirmos, os cientistas prevêem uma catástrofe sem precedentes. The munitions are silent killers that are basically the chemical releases from them are drifting in the ocean as we speak today. Por que é que essas armas químicas foram despejadas no mar? Como podemos reagir para proteger os homens e o ambiente antes que seja tarde? É que este terrível legado está prestes a ressurgir como se a água salgada impedisse que se voltassem a fechar as cicatrizes da guerra. No começo do século XX, o Mar do Norte tornou-se local de confrontos dos países industriais. França, Países Baixos, Reino Unido, Bélgica e Alemanha aí travaram batalhas por hegemonia comercial e política. A Primeira Guerra Industrial da Europa viu desenvolverem-se armas novas como o submarino, o avião, os tanques e as funestas armas químicas. Une arme chimique, c'est 2 choses. C'est d'abord un agent toxique, c'est-à-dire une substance capable d'avoir un effet toxique sur sa cible, en l'occurrence l'homme, puisqu'on est dans le cadre de conflits humains, j'allais dire. Et il faut que cet agent toxique soit couplé à un système de dissémination. Ça peut être une bombe, ça peut être une roquette, ça peut être un aérosol, ça peut être une grenade. Elle a une dimension quasiment psychologique, psychiatrique, très très forte. Elle fait très peur. Substituindo o estrondo habitual dos assaltos de infantaria, imagina o silêncio de morte de uma nuvem mortífera de 168 toneladas dispersando-se pelas linhas francesas, intoxicando logo quase 15.000 soldados. É em 1915 que os alemães utilizam pela primeira vez gás de combate à base de cloro perto de Ypres, na Flandre belga. O mundo acabava de entrar na era das armas químicas. Durante a Grande Guerra, todos os países beligerantes desenvolveram gases de combate. Os soldados protegiam-se deles com máscaras mais ou menos sofisticadas. As substâncias são detetáveis pelo cheiro. O fósforo cheira a feno acabado de ceifar. O gás mostarda, também chamado hiperita, em memória da sua utilização assassina em Ypres, cheira a alho. A leucite tem o perfume dos gerânios e o cianeto de hidrogênio evoca amêndoas amargas. Esses índices olfativos foram corrigidos pelos químicos alemães e a geração seguinte de gás vai matar com toda a discrição. Perguntei a mim mesmo o que teria sido desses arsenais tóxicos após o armistício. A minha primeira surpresa foi a de ter descoberto que o acesso aos arquivos militares franceses era proibido. Em contrapartida, nos arquivos do Exército Real belga, encontrei um documento de maio de 1919
que aconselhava o Ministério da Guerra a desembaraçar o seu território das munições abandonadas, nomeadamente as dos gases asfixiantes. E ele particularizava dizendo que o meio mais eficaz seria afundar tais munições no mar. O ministro ordena então que se despejassem 35 mil toneladas de armas químicas sobre o banco de areia da Pardenmacht, a cerca de 200 metros da praia de Nock. Porque esse local fica muito perto de uma zona povoada. É hoje um dos mais bem documentados da Europa. The dump site has been there for a long time. It has been there since 1919, when chemical munitions that were found in Belgium after the end of the First World War. It was mainly German munition. A lot of accidents happened, explosions, so they wanted to get rid of this dangerous munition. And they chose to dump it very close to the shore, so they could use small boats. They would not have to go very far, but because it was quite dangerous to transport a lot of chemical munition over a long distance. – 35 mil toneladas de armas químicas é o equivalente a mais de 1 milhar dos nossos caminhões com atrelados atuais enterrados a algumas centenas de metros do porto industrial de Zeebrugge e da praia de Nock. Além do perigo que representa tal proximidade, a profundidade do local é extremamente diminuta, com certas zonas de deposição a menos de 1 metro. Hoje as correntes cobriram as bombas com uma película de areia e sedimentos marinhos. É a opacidade do Mar do Norte ou as vicissitudes de uma história movimentada que fizeram desaparecer este local de memórias? It was finished, I think, in spring 1920, and then everybody forgot about it. Until in the 1970s, they were doing maintenance works for the harbor of Zeebrugge, and then a dredging vessel hit upon big obstacles on the seafloor, let's say. Disons que c'est quand même une partie de notre patrimoine historique. C'est un relique d'une guerre qui a quand même énormément affecté nos contrées, la Flandre, la Belgique, la France. Et tout à coup, on est confronté à une trace qu'elle a laissée. Hoje, a posição oficial é afirmar que os responsáveis por tais despejos não estavam ao corrente do seu potencial perigo. Contudo, desde 1919 que o burgomestre de Nock alertou contra a ideia de despejos químicos nas praias da sua comuna. Remete ao ministro da Guerra um despacho no qual expressa as suas inquietações quanto à saúde do litoral e do futuro da pesca costeira. Este responde-lhe secamente que é a solução mais rápida e que os perigos referidos não são reais. Contudo, sabemos agora que a sua degradação na água pode agravar a sua nocividade. The major danger comes from the Clark compound, from the arsenic compound, because also most of the breakdown products, when the product breaks down because it's in water, are equally toxic. They can stay toxic for a very long time. Mustard gas, it's not a gas, none of these are really gases. It's like a liquid yes, it's a very thick liquid, or and if it's in the seawater for a long time, it will become brittle and hard, so it will become a sort of lump. But if this lump is very toxic, but it stays in place, it's a problem, but it's very localized. It doesn't spread very far. Por motivos de segurança, é proibido pescar ou lançar ferro na zona. Mas a navegação não está interdita e ainda vejo navegar aí a escola de vela da minha infância. O
maior perigo é um naufrágio na zona. Aliás, um porta-contentores afundou-se na proximidade do local. Se a proa do navio tivesse lavrado as areias do Paardenmarkt, a embarcação teria provavelmente provocado uma explosão que contaminaria as costas da Bélgica, da Holanda e da França. Será preciso uma catástrofe marítima sem precedentes para que se vá inspecionar o estado de corrosão dos obuses? In 1972, there is a report that stated that the state of the munition shells is relatively good, but since then, we are more than 40 years later, we don't know how good or bad is the state of the munition. So that is something we would like to know. Perhaps the shells are still intact, or perhaps quite a lot of them have already corroded. Il y a peu de pays où un seul site a fait l'objet d'études répétées de manière aussi soutenue, sachant quand même que, bon, nous avons le bonheur de n'en avoir qu'un, donc on a pu se focaliser sur ce site, et sachant qu'ailleurs dans le monde, la dimension du problème est beaucoup plus grande. Todas as costas do Mar do Norte e do Báltico foram tocadas e aparecem novos locais. No Mar do Norte enumeramos uns 50 locais identificados, mas esse número não conta com os inúmeros locais de despejos esquecidos. É por isso impossível recensear com precisão todos os pontos de deposição de águas. A França, que é, no entanto, o país mais ameaçado pelas submersões, impede todas as tentativas de acesso às informações sobre os despejos. É ainda nos arquivos belgas que descobre um despacho do Ministério da Guerra que aconselha que se inspirem nos métodos ingleses e franceses. Ao que parece, não sou o primeiro a meter o nariz nestes documentos embaraçosos, pois a nota de informação referente à França desapareceu. I cannot imagine that France does not have any dump sites, be it for conventional munition or chemical munition. There must be, but we know absolutely nothing about it. Il y a une véritable culture du secret en France, qui est encore très très présente, qui est très différente des cultures anglo-saxonnes, où il y a une réticence à communiquer ces données, quand bien même elles ont 20, 30, 40, 50 ans, voire même 100 ans, de la part du ministère de la Défense. O exército francês recusa qualquer acesso a estes arquivos classificados ultra-secretos de defesa, o grau de classificação militar mais elevado. Ao analisar cartas de navegação, descobre umas 60 zonas interditas ao longo das costas hexagonais com esta face de Gravelines, onde os belgas despejaram obuses químicos alemães. Os arquivos dos jornais regionais relatam imersões cotidianas perto de Dunkerque, em Boulogne-sur-Mer, então o principal porto francês de pesca, mas também em Cherbourg. A produção de armas químicas foi interrompida após a Primeira Guerra Mundial. La France avait été victime pendant la Première Guerre mondiale de l'initiative allemande, et donc la politique française en matière d'armes chimiques a souvent été marquée après cette date par la volonté de ne plus jamais se refaire surprendre par les Allemands. Donc la France a réinitié dès 1921-1922 un programme chimique militaire important, et avec la montée des tensions au début des années 30, eh bien, l'ensemble des belligérants, que ce soit la Russie, l'Angleterre, l'Allemagne, y compris les États-Unis, ont initié des programmes militaires chimiques relativement importants. Tout le monde s'attendait d'ailleurs à ce que une éventuelle Seconde Guerre mondiale ait une dimension chimique. Toda a gente pensava que a Segunda Guerra Mundial seria um conflito químico. Em 1934, os nazis descobrem uma nova família: os neurotóxicos, cuja eficácia é 10 mil vezes superior à dos gases da Primeira Guerra Mundial. Retoma-se por isso a corrida aos armamentos químicos entre as duas guerras. Ou
preparar os bombardeamentos contra o exército soviético, a Luftwaffe equipa-se em pleno com essas armas secretas que só a Alemanha possuía. Contudo, os ataques químicos não verão a luz do dia, apesar da insistência dos altos dignatários nazis que sonham aniquilar o Exército Vermelho após a derrota de Stalingrado. Évidemment, on se posera toujours la question de savoir si les Allemands avaient su que eux seuls détenaient la recette des neurotoxiques organophosphorés, peut-être la décision du Führer eût été différente parce que, effectivement, leur utilisation leur aurait probablement conféré un avantage absolument incroyable sur le champ de bataille, particulièrement sur le front de l'Est. A hegemonia química alemã teria provavelmente atrasado o fim do conflito. Mas no verão de 1945 a Alemanha foi derrotada sem ter utilizado as suas armas secretas e o seu enorme arsenal foi recuperado pelos aliados. Os vencedores reúnem-se em Potsdam, onde se levanta uma questão embaraçosa. O que fazer das 300.000 toneladas descobertas nos silos dos derrotados? Como após a Primeira Guerra Mundial, decide-se despejá-las no mar, mas desta vez nas fossas do Oceano Atlântico, a profundidades superiores a 1000 metros. Sabemos hoje que esses destinos longínquos não foram respeitados, pois as munições foram imersas no Mar Báltico a profundidades entre os 40 e os 100 metros. Quais as consequências destes despejos para o homem e para o ambiente? Para o descobrir, dirijo-me à ilha de Bornholm, onde se conta o maior número de acidentes. Era mais fácil despejá-los no mar de cujos fundos marinhos pouco sabíamos. Na antiguidade considerávamos infinitos, como o céu. Aliás, não vemos também estrelas nos mares. Durante as manobras de aproximação do turbopropulsor que me leva à ilha, contemplo o azul safira do mar mais poluído do mundo. Após a Segunda Guerra Mundial, a ilha continua ocupada pelo Exército Vermelho durante 11 meses. Antes de partir, os soviéticos despejam dezenas de milhares de toneladas de gás mostarda capturadas na frente leste, a quando do seu avanço para Berlim. I've been fisherman 50 years in Bornholm and also in North Sea. I bought my first ship in 1972. And after this I have had ship all the time, so it will be about 45 years about, yeah. And then as you say sinapsgas, it seems like syrup, yeah? But I've seen if you put it direct on the people, yeah? I think they take maybe 5 minutes, the people just die. Yeah. So it's very strong. We take it up in the evening. About 7, 6 o'clock in the evening, yeah. And also we have some bump, but there's only some still, yeah. We don't see gas. We take the bump and jump out again, and clean fish, and yeah. Go to sleep in the night and wake up maybe 1, 2 o'clock in the night. And then they're burning too much around your hands, yeah. And be more and more. And then we take up the toll and go to harbor, but we have 6 hours sailing from the fishing ground to the harbor, yeah. And they're burning more and more, you know. Believe me, you know, the hand was too high, I think. Yeah? All this burning. The skin, everything is off, yeah? So you take some skin from my stomach and put over in my hand. And you can see it now, it's all the way. But all the fingers are working, but they're working now good. We have Sweden here, Bornholm here,
and Poland here, yeah, and Germany, yeah. And as we go a little bit in, we have Christians Island here. It's 12 miles from Bornholm, and the area is about 12 miles east from Christians Island. It's about the same place as 2 yellow sheep there. But now we're fishing in this area because there's also good fish here. Contam os pescadores que na zona interdita a concorrência entre os barcos é menor. O problema é que a pesca de arrasto arrasa o fundo e dispersa ainda mais as munições quando elas não explodem. Em 50 anos, ocorreram mais de 600 acidentes neste paiol submarino de pólvora. Selvom jeg mistede skinnet hele vejen ud her, begge hænder. Men der, hvor det var gået dybt, det var så her, og der der lagt hudtransplantation på. Og da jeg lagt det på, så troede jeg jo bare, det var lige sådan en vaksning. Så jeg sagde, nu kan I godt tage det af. Jeg følte næsten, at jeg løftede mig helt op til loftet, smertefuldt. Men det skulle blive der. Og så blev det skiftet hver dag. Og hver dag så var det ligesom klæbet fast i sårene. Og så skulle det rives af. Og så skulle der nyt på. Og jeg havde fået dampe i øjnene, som gjorde, at jeg kan ikke huske præcis, men i stedet mellem 1 og 1,5 måned var jeg næsten blind. Jeg var jo lukket helt sammen sådan her. Ingen fingre var fremme, da vi var pakket ind. Jeg røg dengang, men var så heldig at få nogle gode forhold med sygeplejerskerne. De kom ind til mig flere gange om dagen og stod og hjalp mig at ryge. Dengang måtte man ryge inde på sygehusen, det må man ikke mere nu. Så det oplevede jeg flere gange, de kom og hjalp mig med. Jeg har set fisk, faktisk hele Østersøen, men dog mest i de områder, hvor der var sår på. Og det kunne godt være dybe sår, faktisk. Det kunne næsten ligne sådan en byldsår eller sådan noget i den stil. Para prestar ajuda aos pescadores, a Real Marinha dinamarquesa tem por missão descontaminar os navios poluídos pelo gás. Uma unidade de minas e armadilhas está permanentemente a postos na zona. Because of they have been in the water for so many years, the metal around the bombs is completely gone. And perhaps there will be some who have been laying down in the mud or the seabed, but nowadays it's come up, and if normally we find the bomb holes is about 50 kilos of mustard gas, and inside there is an opening explosive device about 3.7 kilos. It corroded slowly but surely. Here in Denmark, the government have decided if the fishermen have got mustard gas or sneeze gas on board, we will compensate for the fish they have caught. We are the only country here in the East Sea who is doing that. Tal medida permite à Marinha recolher estatísticas da quantidade de armas químicas trazidas ao de cima pelos pescadores.
Mas tais informações não são verdadeiramente representativas, pois estas intervenções no mar estão longe de ser sistemáticas. Com efeito, os marinheiros preferem a miúde rejeitar os obuses no mar para evitar a imobilização dos seus navios. Portanto, os dados recolhidos pela Dinamarca limitam-se apenas aos marinheiros que se manifestam e não contabilizam as bombas recuperadas pelos barcos de pesca alemães, polacos, russos e noruegueses, que igualmente navegam nas águas de Bornholm. Se os gases de combate prejudicam os marinheiros, podemos interrogar-nos acerca da saúde do pescado que eles pescam no Báltico. On our ChemSea program, the search and assessment of chemical weapons, we investigated the codfish in munition sites and outside munition sites. In the munition sites, we actually found tumors in the codfish, stress on their kidneys and livers, extraprudential fish diseases. But the most alarming thing we found were the juvenile fish, their inability to reproduce. We're actually investigating Bellhorn now. We're taking fish samples, and some of these samples we have found are positive. Saber se os peixes estão contaminados foi a pergunta que se fez ao Instituto Alfred Wegener para a pesquisa polar e marítima. Os cientistas do Instituto participaram em vários estudos sobre a introdução de agentes tóxicos na pirâmide alimentar e no ambiente. Após terem observado a população de bacalhaus, interessam-se pelo impacto do arsénico, um composto de gás mostarda nos mexilhões apanhados no Báltico e consumidos em toda a Europa. So if you expose the mussels to these compounds, they take it up, and they take it up in relation to the concentration you expose them to, and they show even on the lower concentration, on the lowest concentration, they show already effects. There's one thing now to investigate how many or how high the concentration of a compound deriving from a warfare agent is in the organism you intend to consume, for example, so in the flesh of the fish or in the entire mussels. That's one thing, and you can debate about any limits now which are allowed and which are maybe not really harming the consumer or not. However, there is, for me personally, there's all a general question. Do we accept that there are traces of damned ammunitions made to kill humans in your food? What we know from the sediments and the water is that in all areas where munitions was dumped, you can find the substances leaking from the corroding munitions in the sediment and also in the deep waters. So there is a risk really that marine life takes up the substances in their natural habitat. After having studied this issue now for many years, we consider this to be a real ecological time bomb. O problema das armas químicas vem juntar-se aos efeitos do aquecimento climático e da pesca industrial. Os estudos científicos são alarmantes. Segundo o Instituto Oceanográfico de Moscovo, bastará que uma sexta parte dessas substâncias se espalhem pelo Báltico para suprimir todas as formas de vida durante um século. Se nada se fizer, os mares só serão povoados apenas por medusas. Impressiona-me o contraste que opõe os perigos invisíveis que ameaçam o mundo submarino e a beleza serena da superfície.
As praias de dunas que se alongam pelo litoral dinamarquês conduzem ao estreito de Skagerrak, onde as águas do Mar Báltico se misturam com as do Mar do Norte. É exatamente aqui que se encontra o maior local oficialmente inventariado no Mar do Norte. Entre 1946 e 48, americanos e britânicos desembaraçaram-se do arsenal químico nazi nas suas zonas de ocupação, enviando-o para o fundo toda uma frota de navios militares, os cascos cheios de produtos tóxicos no decurso de uma operação intitulada David Jones Locker. In Operations Davy Jones, they dumped 296,000 tons of chemical weapons off the coast of Denmark. Apparently, there were supposed to be 7 shipwrecks full of munitions. We have started surveying and looking for the munition ships off of Denmark, and we're now past 20 shipwrecks full of munitions. So what we're finding all over the world is where they say there's a ton of munitions, we're finding hundreds of tons. Where they say there's a ship, we're finding dozens of ships full of munitions. Ces zones sont clairement identifiées, en tout cas dans la Baltique. Il y a des zones dans lesquelles les pêcheurs ne peuvent pas se rendre parce qu'on sait qu'il y a des centaines de milliers d'obus qui jonchent le fond de la mer. Et idem pour les Britanniques qui ont communiqué au cours des 20 dernières années de manière assez transparente sur les dépôts sauvages, que ce soit en mer d'Irlande ou au large de l'Écosse. C'est vrai qu'en France, même si voilà, les experts savent beaucoup de choses, eh bien, la communication, ou du moins quand la demande d'information est faite, elle se voit souvent opposer un refus. Com efeito, em França, não havia nenhuma informação oficial antes de um local de deposição ter sido descoberto acidentalmente. Pois foi em busca de destroços nucleares despejados pelos belgas e os ingleses no Canal da Mancha, ao largo de Cherbourg, que a associação ecologista Greenpeace descobriu armas químicas bem mais antigas. Assim que um local submarino apresenta toda uma série de características que permitem despejar discretamente destroços, não é raro encontrarem-se aí vários extratos históricos dos nossos conflitos. Hoje o maior perigo já não é militar, mas ambiental. Pergunto a mim mesmo porque é que o exército francês continua a manter em segredo absoluto de defesa às imersões nas suas águas territoriais. Sur les armes chimiques de 14-18, si vous voulez, c'est pas une question qui met en péril la défense nationale française. Enfin, qu'on m'explique en quoi, voilà, que certains ne veuillent pas trop révéler les pratiques qui ont été faites parce qu'ils craignent une responsabilité de l'État sur d'éventuels dommages en matière d'environnement, ça, c'est probablement exact, mais ça relève pas du secret défense. Uma vez desembaraçados dos estoques das 2 guerras mundiais, as munições químicas encontradas nos campos de batalha foram também elas submersas, até a Convenção de Londres de 1973 ter posto cobro a essa prática. Manifestamente, a França ignorou-a, pois as munições históricas continuaram discretamente a ser jogadas borda fora até 1997, data na qual um dos acidentes mais graves atingiu um navio da Marinha Nacional que explodiu ao largo de Cherbourg no decurso de uma operação de imersão. Causou 5 mortos e 17 feridos. A Justiça reconheceu o crime indesculpável do Estado e condenou a pagar às famílias uma indenização de €1 milhão. Uma gota de água, em comparação com os investimentos que representariam uma alternativa às imersões. Quand vous avez des centaines de milliers d'obus corrodés, difficilement manipulables, qui ont passé plus d'un siècle dans la terre et que vous les découvrez, ça pose un certain nombre de problèmes. Et pour tout dire, pendant très longtemps, jusqu'au milieu des années 80, ces stocks étaient détruits de manière absolument non écologique, hein, notamment en baie de Somme, sous forme de pétardement, c'est-à-dire que
Ça risque de choquer beaucoup de gens, hein, évidemment, mais on utilisait une technique qui était très simple. On attendait que la mer se retire en baie de Somme, et vous savez, en baie de Somme, la mer se retire très très loin. On faisait un grand trou à la pelleteuse dans le sable, on mettait 80% de munitions conventionnelles, 20% de munitions chimiques, on recouvrait de sable, on attendait que la marée remonte, et boum! This is no different than ocean dumping, but now you're just spreading it across the beach, and eventually the tide will come in and take that stuff back into the water again. All the countries of the world started doing open detonation and open burning, just another way of not paying the money to get proper disposal systems in. Quando em 2001 o presidente do Senado, Gérard Larcher, interrogou Michel Sapin, diretor da Defesa e Segurança Civil, numa audição que não foi filmada, este último ironizou, declarando que, além de alguns peixes que poderiam ter-se queixado, uma explosão no bar nunca tinha causado nenhum problema. La remarque de Michel Sapin était évidemment grotesque. Les poissons sont jamais pleins. On a rarement vu des poissons déposer plainte au tribunal d'instance. Mais d'un point de vue écologique, c'était vraiment une hérésie, ce pétardement en baie de Somme. Et heureusement que ça s'est arrêté. So, what do? You need to pick the munitions up, and you need to environmentally friendly dispose of them. They need to be gone. A Convenção de Proibição das Armas Químicas, da qual a França é signatária desde 1993, indica que cada país é responsável pelas munições que se encontrem no seu território. Como explicar então que países como a Alemanha e a Bélgica, cujo orçamento militar é parco, trabalham soluções desde 1980, enquanto a França nada faz? A defesa hexagonal dispõe, contudo, da soma abissal de 34.200 milhões de euros, o equivalente ao do exército russo, considerado a segunda força militar do planeta. Je pense qu'à partir du moment où vous êtes ministre de la Défense, bon, on vous dit qu'il faudrait quand même, monsieur le ministre, qu'on se dote d'un outil industriel pour éliminer tout ça. Vous dites, ça coûte combien? Alors on vous dit 30, 50, 100 millions, enfin, etc. Vous avez un budget très serré, vous dites c'est urgent, qu'est-ce qu'on en fait actuellement? Monsieur le ministre, on les stocke. Bon, vous dites on verra plus tard, hein. Adiar para mais tarde. É o que tem feito a França desde há mais de 20 anos. Assim, as armas químicas francesas foram primeiro dispostas ao ar livre no meio de um campo em Vimy, em Pas-de-Calais, com desprezo pelas mínimas regras de segurança da população local. Mas acidentes, explosões e fugas de substâncias tóxicas pressionaram o Ministério das Forças Armadas a deslocar as munições para um terreno militar. Os obuses foram para a base de Suippe, em Aube. Este campo militar já tinha albergado uma parte da força de ataque nuclear. E é, aliás, nos estilos Pluton dos mísseis Hades, o deus dos infernos na mitologia grega, que eles estão alojados. O exército francês foi o único que não deu autorização para que se filmasse e não pôde captar imagens do campo. Mas há 10 anos filmei o mesmo tipo de silos nucleares meio enterrados no norte dos Estados Unidos. Um século após o fim da Grande Guerra, as munições históricas corrompem-se nos alvéolos dos antigos mísseis nucleares. Este símbolo interroga-me sobre o futuro das munições fabricadas pela Direção-Geral do Armamento. Pois, se a França não é capaz, por motivos exclusivamente políticos, de cuidar de armas centenárias, que faz ela do seu importante arsenal nuclear obsoleto? C'est toute une question qui hante l'humanité depuis des siècles. C'est qu'à chaque fois qu'une nouvelle technologie apparaît, on ne se pose pas toujours la question, mais qu'est-ce que ça va devenir? Bon, donc c'est pas nouveau, simplement dans les obus chimiques, on a quand même mis en France un siècle avant d'utiliser des méthodes, disons, comment les qualifier, de technologie avancée. A tecnologia escolhida pela França para tardiamente destruir o seu arsenal químico terrestre
será explorado por um programa de desmantelamento chamado Sequoia. O Sequoia não é um novo traço do espírito de Michel Sapin, mas uma fábrica militar atualmente em construção no departamento de Aube que nunca fui autorizado a filmar. Estas recusas sistemáticas dos meus pedidos emanam de uma das estruturas mais opacas do Estado francês, a Direção-Geral do Armamento. A DGA confiou a construção da fábrica a um grupo industrial militar rapidamente perseguido pela justiça por tráfico de influência e subornos. O projeto Sequoia, um ano após o seu lançamento, ainda nem está operacional. Vous savez, en matière de corruption, pas particulièrement à la défense, mais la France n'est pas bien située. Et, toutes les évaluations de transparence internationale, notamment, montrent qu'on a de grands progrès à faire. On a perdu effectivement ces 20 ans par rapport aux Belges et aux Allemands, ce qui est d'autant plus dommage que nous avons, avec les Belges, les stocks de munitions chimiques anciennes les plus importants. Para pôr cobro às imersões no mar das suas munições, o exército belga desenvolveu um centro de desmantelamento em Poel-Capelle que funciona há 20 anos, apesar de um orçamento militar restrito. As brigadas de minas e armadilhas tratam aí os obusos químicos encontrados todos os dias nos campos da Flandre. Wat we hier hebben is een gedeelte van de munitie van de Eerste Wereldoorlog die in onze zone gevonden wordt. En eigenlijk is het voor ons een soort van bibliotheek, een live bibliotheek, zodanig dat we een referentie hebben van munities. Wel, we hebben verleden jaar dus hier in onze verantwoordelijkheidszone voor 230 ton munitie opgehaald. Dat vertaalt zich in een ruw aantal tussen de 8.000 en 9.000 obussen die geteld zijn. Dus dat zijn enkel de obussen die groter zijn dan 75 mm. Alles die kleiner is en handgranaten en dergelijke worden niet geteld. En ook alle lege obussen worden niet geteld. De komende decennia zal dat niet veranderen. Dus de komende 30, 40, 50 en zelfs meer zal het aantal nagenoeg hetzelfde blijven. Dus de komende decennia gaan we nog volop verder doen met ons dagelijks ontmijningswerk. O centro propõe uma solução para o tratamento das inúmeras munições terrestres. Poderá o local encarregar-se das 35.000 toneladas de armas afundadas diante de Nokke? La capacité de destruction de ces armes est quand même très limitée. C'est un travail encore très manuel. Obus par obus doit être inspecté, visualisé. Donc la masse explosive doit être localisée et cela passe au rayon X. Donc il y a encore une manutention très importante qui s'impose. Ongelukken kunnen we in onze job niet uitsluiten. En dus gebeurt het ook inderdaad regelmatig dat er incidenten zijn. De meest voorkomende problemen dat wij daar hebben zijn brandwonden van mosterdgas, van iperiet. Of ja, kleinere zaken, munities die in brand schieten, die deflagreren en die dus zodoende verwondingen veroorzaken. At this moment in Poel-Capelle, every day chemical munition from Flanders fields is brought in. What if you come up with thousands, tens of thousands of shells at the same time from the Paardenmarkt site that are corroding all of a sudden very fast because you put them in the air, so there's a lot of oxygen around. I strongly believe that if we don't clean up the munitions, the ocean will die. It's just a matter of time. What we need to do now is we need to develop an international treaty,
an international trust fund to address the sites. We can clean this up. Bei der Munition, die im Meer versenkt wurde, müssen wir immer abwägen, welches Risiko ist größer, die Munition dort zu lassen, wo sie ist, oder aber sie zu bergen. Auch das Bergen dieser Munition ist gefährlich, das muss man immer bedenken. Sodass ich meine, dass man weiterhin beobachten muss, zusammen mit den Behörden, auch mit Umweltverbänden, wie ist der Stand, wie entwickelt sich diese Situation. Und dann gegebenenfalls auch reagieren. Nur um reagieren zu können, muss man natürlich auch die Technik dafür haben, sodass es aus meiner Sicht wichtig ist, dass man auch diese Technik entwickelt. A minha pesquisa leva-me à Alemanha, onde tudo começou. O campo de Münster, epicentro do programa químico alemão durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, situa-se no coração de uma densa floresta ainda hoje fortemente contaminada. No começo do século XX, este campo era pioneiro na concepção de armas químicas. Hoje é a vanguarda das técnicas de descontaminação na Europa. A Organização para a Interdição das Armas Químicas solicitou os conhecimentos alemães para destruir o gás mostarda, o cloro e o sarin, recentemente apreendidos na Síria. Conseguirá um dia este centro destruir as munições submersas perto das costas alemãs do Mar do Norte e do Báltico? Para já, as soluções restringem-se essencialmente às armas encontradas em terra. A questão das munições submersas e dos estragos que provocam ainda está por resolver. What we need to do is remove this from the military and establish civilian authority boards that can manage a cleanup, manage a solution to doing something about these munitions. As long as the military has them, they will determine, do I buy a tank, a plane, or a ship, or do I clean up a munition site? What do you think the answer is? Na Alemanha, desde 1997, há uma empresa pública que se encarrega do desmantelamento e da descontaminação por conta do Ministério Federal da Defesa. Wäre es, was die Transparenz angeht, auch in einer militärischen Organisationsform durchaus denkbar. Wir als Unternehmen verfolgen die Strategie, dass wir möglichst transparent sein wollen, dass wir quasi die Bevölkerung hier auch mitnehmen wollen bei unserer Aufgabe, sodass gar nicht der Eindruck entsteht, dass hier irgendwie Dinge geschehen, die verheimlicht werden sollen. Os resíduos metálicos que subsistem à destruição dos elementos químicos tornam-se sucata que se despeja em contentores. Essas pequenas peças de metal serão recicladas e transformam-se em bicicletas de criança, trens de aterragem ou voltam possivelmente a tornar-se obuses dos blindados que ouço treinar ao longe. Il y a d'une part les sites dont nous sommes responsables et qui sont dans nos eaux territoriales, et puis il y a toutes les zones que nous avons créées ailleurs, dans les eaux internationales, qui sont quand même un petit peu un patrimoine de l'humanité également. Donc il y a une responsabilité qui va au-delà de la responsabilité nationale. Há 10.000 anos, o Mar do Norte não existia. E uma enorme floresta ligava a França à Inglaterra. No final da minha filmagem, conheci um pescador holandês que ala nas redes ossadas de mamutes misturadas com abusos das guerras mundiais. Aan het begin wist ik totaal niet wat een mammoet was.
Terwijl ik misschien al een complete mammoet overboord gegooid had. En hier een van de grootste stukken slagtand. Dit is, als je compleet geweest was het waarschijnlijk een van de grootste ter wereld geweest. Een stuk van meer dan 100 kilo. Tal descoberta fez aperceber-me da durabilidade das nossas poluições, os vestígios que deixamos na nossa esteira. Estes fósseis provêm de uma época em que o Mar do Norte ainda não existia, ao passo que as armas químicas vão provavelmente envenenar este mar nos próximos séculos. O que restará da nossa civilização, senão resíduos? O mar é um mundo onde tudo desaparece. Até o nosso passado vai transformar-se em oblívio. Os locais dos despejos estão esquecidos, voluntariamente ou por imprudência. Ora, é justamente o esquecido que constitui o maior dos perigos. Hoje, o mar de onde a vida é oriunda está ameaçado por uma bomba relógio que poderá destruir o essencial dos seres que o povoam.